Olá, minha gente querida, a você que nos assiste, desde já o nosso muito obrigada, e também ao jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participa do nosso programa, comentando os assuntos. E hoje, Pedro, você vai comentar um assunto que é sua especialidade. Você é um grande conhecedor em eleições. E nesta semana, que se encerra hoje, nós tivemos aí a participação dos candidatos à presidência da República, e eu gostaria que você nos dissesse o que achou desse debate, porque eu, da minha parte, confesso a você que achei a Dilma muito preparadinha demais, treinada, como nós costumamos dizer. A Marina me pareceu bastante tranquila, com conhecimento muito grande em relação à sua bandeira maior, que é o meio ambiente, não é? Mas, de qualquer maneira, faltou garra em defender os seus ideais. O Plínio, por sua vez, é um franco atirador. Para ele, tanto faz como tanto fez. E o José Serra, eu acho que também faltou garra dele defender com mais veemência os assuntos que ele deveria ou criticar ou mesmo aplaudir as questões que vêm lá do Fernando Henrique Cardoso, que nós sabemos todos que foi quem plantou o que está aí, o que Lula está colhendo. Não sei qual é a sua opinião. Isso mesmo, eu concordo sim. O Serra, inclusive, devia ter respondido mais diretamente a essa questão, que o coloca como um candidato de oposição ao governo. Não tendo veemência para apontar erros, ou fazer, então, uma posição realmente firme em relação ao atual governo, ele terminou meio frio diante do tema, tinha que ser mais afirmativo. E a figura do Plínio de Arruda Sampaio foi marcante, embora tenha proposto coisas absurdas, impossíveis, como desapropriação de terras. Mas, de qualquer maneira, os debates e as entrevistas deram início à campanha eleitoral na televisão e 2/3 do eleitorado decidem com base nela. E nós vimos o seguinte: a Dilma acho que foi um pouco pretensiosa quando ela afirmou que era o braço esquerdo e o braço direito do presidente Lula. Foi um pouco além da conta. O José Serra, muito preocupado, que eu acho bastante pertinente, com a questão da saúde. Ele afirmou por diversas vezes que faltam hospitais, faltam equipamentos e que não há planejamento para a questão da saúde. Nós não podemos esquecer que ele foi ministro da Saúde e foi um excelente ministro. Ele é que colocou em prática o projeto dos genéricos, que fez com que a medicação caísse de preço entre 40% e 50%, quebrando a patente de todos os grandes laboratórios. E sabemos que a questão da saúde é uma coisa séria, uma coisa grave, tem que ser vista por todos os candidatos com muita responsabilidade, porque ela se refere à vida. Nós vimos lá atrás, no governo do Itamar, ele criou a CPMF, que era um imposto cobrado em cima de todas as transações financeiras. Na verdade, para socorrer a saúde, que ia muito mal, foi uma sugestão do ministro Jatene. Só que os recursos da CPMF nunca foram utilizados na saúde, sempre foram desviados para outras finalidades. E chegaram a desviar para outros setores aproximadamente 40 bilhões de reais no governo Lula. O curioso nessa história toda, Pedro, é que parece que a Dilma está querendo voltar com esse famigerado CPMF, porque ela declarou que a saúde vai mal porque acabaram com o tributo. Olha, eu não vejo garantia absolutamente nenhuma de que esse dinheiro possa ser direcionado para a saúde. Aliás, eu tenho certeza que não será direcionado como aconteceu esse tempo todo. Então, temos que ter cuidado com os candidatos, porque nas entrelinhas eles deixam muito claro as suas posições. Mas agora nós vamos para um assunto muito mais agradável e muito mais tranquilo, que foi uma homenagem prestada na Assembleia Legislativa pelo deputado Gerson Berger ao lar de Frei Luiz, quando foi entregue a medalha Tiradentes, que é a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços que o lar de Frei Luiz presta ao nosso estado, tanto na questão espiritual quanto na questão social. Aquela instituição
é frequentada semanalmente por aproximadamente 5.000 pessoas, Pedro. E a sua presidente, a nossa querida Helena Gazola, esta mulher brilhante, valorosa, que faz um trabalho tão bonito à frente da instituição, ela é a presidente, também foi homenageada com o título de cidadã benemérita da cidade. Valeu, valeu mesmo, porque tanto a Helena quanto o Frei Luiz merecem todas as homenagens. E duas grandes colaboradoras da instituição falaram, uma em nome de Helena Gazola e outra representando o lar de Frei Luiz. A Helena é, além de minha amiga, além de uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa pela sua firmeza, ela é firme e é doce. E, deputado, com toda certeza, todos estão sentados nessas cadeiras aparentemente vazios. O seu pai, Elias, sua mãe, Dona Maria, seus irmãos, o Raul, o Gazola. Oi, Gazola. Oi, Raul. Estão todos aqui, com certeza. Muito obrigado, Helena, por você ter me chamado para fazer parte do lar do Frei Luiz. E que o lar do Frei Luiz, e que Deus nos abençoe, que nos ajude a ajudar mais. Muito obrigado, pessoal. Como os senhores podem ver, procuramos acolher, receber e auxiliar da melhor maneira possível todos que nos procuram, muitos vindos até de longe, de outros países, procurando seguir a orientação de Frei Luiz, que antes de desencarnar, nos contam seus biógrafos, disse: nunca deixei de praticar a caridade, fosse para quem fosse, fosse do que fosse. A caridade da esmola material, a caridade do socorro espiritual, a caridade do pão e a caridade da palavra. Obrigada. Mas o deputado Gerson Berger entregou a medalha Tiradentes a Helena Gazola, como eu disse há pouco, que é presidente do Lar de Frei Luiz, e seus filhos, a Fernanda e o Marcos, fizeram a entrega do diploma de cidadã benemérita à mãe, a Helena Gazola. Olha, está realmente parabéns o deputado Gerson Berger, que além do evento ser belíssimo, as duas homenagens foram realmente justíssimas. Ajudem a Helena. A Helena quer de fundo de coração fazer o bem e o faz. E nós precisamos sempre dar força aos nossos dirigentes que atuam honestamente para que eles continuem fazendo pela coletividade. Por isso, ajudem a Helena. Nós homenageamos essa entidade ímpar, maravilhosa, que continuará fazendo através dos tempos tanto bem a tanta gente. Ao deputado Gerson Berger, os agradecimentos do Lar de Frei Luiz por todo o carinho, por toda a colaboração, compreendendo e nos ajudando sempre nos nossos apelos. Nós agradecemos ao senhor, doutor Gerson, transcrevendo a mensagem de agradecimento das crianças e idosos do Lar de Frei Luiz, numa mensagem de um espírito chamado Luizinho. A você que nunca me viu, mas no instante decidiu prontamente me ajudar, não sei explicar muito bem o que sinto por alguém que vem para me visitar. Como agradecer-lhe? Não sei. Mas conheço um frei que irradia amor e luz. Eu vou pedir a ele e ao nosso bom Jesus que lhe dê a felicidade, saúde e amor em seu lar, com paz e prosperidade, ajudando-lhe a me ajudar. Mas, Pedro, vamos voltar a falar de política e falar um pouquinho das posições do Brasil em relação à política internacional. E foi primeira página dos jornais, na última quarta-feira, a notícia de que o presidente Lula endossou posições impostas pela ONU ao Irã
contra as quais o Brasil votou há 2 meses atrás, ressaltando os jornais que o nosso presidente tomou a decisão, mas tomou uma decisão contrariada. O chanceler Celso Amorim veio com o argumento de que o Brasil tem a tradição de respeitar as leis internacionais, mesmo não concordando com elas, mas deixando claro que o Brasil não adotará punições extras impostas pelos Estados Unidos e também pela União Europeia. É tudo um faz de conta. O presidente Lula assinou esse decreto e tomou essa posição porque ela, na prática, não existe, não tem efeito nenhum, já que o Brasil não tem negócios com o Irã nas principais áreas afetadas, que são a venda de armas, o urânio e também a atuação bancária. Tudo continua igual. O presidente Lula chamando Ahmadinejad e outros ditadores de amigos, e muitos deles verdadeiros genocidas de seus próprios concidadãos, ignorando totalmente os direitos humanos. Mas, Pedro, nós vimos também na posição do presidente Lula em relação à iraniana Sakineh, que foi condenada à morte por apedrejamento pelo regime de Ahmadinejad. Imaginem que atraso utilizar a prática de 2000 anos atrás. O nosso presidente, mais uma vez, entrou no faz de conta. Quando ofereceu asilo à condenada, como se isso fosse resolver alguma coisa, pois a oferta foi tardia. Imaginem privar esta mulher do convívio da sua família, dos amigos, por um erro banal, o adultério. No entanto, o nosso presidente, logo no início do seu governo, criou a Secretaria da Mulher, que tem como objetivo a defesa dos direitos da mulher. Entretanto, mantém relacionamento fraterno com países que ignoram totalmente os direitos humanos e, obviamente, os direitos das mulheres, que são privadas de tudo, apenas procriam. Pedro, quero ouvir você, porque você, inclusive, já abordou o assunto aqui há 2 semanas atrás. Isso mesmo, Tereza. Ignoram totalmente os direitos humanos mais simples, e principalmente os direitos das mulheres. Vejam, por exemplo, esse caso do Irã. Revoltante. É uma pena de morte que vem das trevas, 2000 anos, como você afirmou. E não é só isso. Os direitos humanos são tão violados que o governo iraniano determinou a prisão do advogado de Sakineh, Mohammad Mufajei. O homem teve que fugir para a Turquia. Na Turquia foi detido, conseguiu um asilo na Noruega. O que o governo iraniano fez durante isso? Determinou a prisão da mulher do advogado e da filha de 7 anos do advogado. Depois, pela pressão internacional, teve que afrouxar e soltou. O Irã é um país que vive mergulhado nas trevas. Não serve de exemplo para nada, a não ser para mostrar o atraso a que está sujeita a humanidade na mão de ditadores como Ahmadinejad. Pedro, a violência praticada contra a mulher no Irã é, na verdade, uma barbárie. Não é uma violência comum, porque violência contra a mulher também continua acontecendo no nosso país. Ainda é uma realidade muito cruel, infelizmente. Você sabe, Pedro, que a cada hora há no Rio de Janeiro um processo aberto por violência contra a mulher. E 50% ainda não foram julgados, continuando a mulher a sofrer a mesma violência em seus lares e muitas vezes esta mesma mulher se arrepende da denúncia e chega a retirar a queixa contra o parceiro em função, principalmente, da dependência financeira. Esta é uma realidade muito cruel. Mas, infelizmente, Pedro, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela sua participação. A você que nos assiste, o nosso carinho especial. Tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!